a autoridade da igreja é superior à da Bíblia, por esta razão de interpretação de que a Bíblia é posterior à igreja. A igreja veio primeira. Por essa razão, ela tem esta autoridade. É bom termos isto em mente. E a Igreja Católica, então, organizou aquilo que se chama o direito canônico, em que ela estabelece o que é permitido e o que é proibido, claramente. Então, nesse sentido, o arcebispo de Olinda, Recife, agiu absolutamente, rigorosamente dentro da lógica católica. Um dos artigos do direito canônico relaciona os pecados que são punidos automaticamente, alguns com processo, outros automaticamente com a excomunhão, isto é, com a proibição, isso é excomunhão, de a pessoa excomungada participar da Eucaristia ou de qualquer sacramento católico, como o casamento, por exemplo, o batismo e a Eucaristia, que são os 3 sacramentos principais. O último da lista, então, é o estupro. Deve ficar isso bem claro. O Código Penal brasileiro diz o seguinte: o aborto praticado por um médico, esse é o texto, não é punido em 2 condições. Primeira, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Isto é, se a gravidez implica em risco de morte para a gestante, não é crime o estupro. Desculpe, o aborto. Obrigado. O pessoal está atento. Pela internet o povo me interrompeu aqui dizendo que não foi o estupro, mas o aborto. É a segunda condição em que o aborto não é punido quando o médico o executa. É se a gravidez resulta de estupro. Então, se a gravidez é resultado de estupro, o médico que realiza o aborto não é punido, desde que seja precedido do consentimento da gestante, ou, se ela for incapaz, do consentimento do seu representante legal. Então, a legislação brasileira, que comparada a outros países é restritiva e a outros países é bastante liberal, há países que não admitem o aborto sob hipótese alguma, e há outros que o admitem desde que a mãe o deseje, até determinado mês de gestação. Então, no caso brasileiro, essas são as condições. Tem havido inúmeros esforços de se ampliar um pouco o grau de permissões para a realização do aborto. No entanto, consultada a opinião pública brasileira, o último grande levantamento feito em 2007 indicou que 65% dos brasileiros acham que a atual legislação, essa que eu mencionei, não deve ser alterada. E 16 acham que ela pode ser expandida para permitir a prática de aborto por outras causas. E apenas 10% opinaram que o aborto devia ser descriminalizado, isto é, deixe de ser crime. Vários projetos têm chegado ao Congresso brasileiro e todos têm sido rejeitados. Então, essa é a legislação no caso brasileiro. Há opiniões muito distintas. Eu
li duas, a de um médico ginecologista brasileiro, Nelson Sucassô, que propõe que a mulher tem o direito de interromper a sua gravidez em qualquer momento. E espantou-me quando vi aqui uma mãe sendo avisada que o seu filho estava no berçário, precisava de sua ajuda. Depois o outro me veio exatamente esta menção, onde ele fala do benefício, mas dos grandes prejuízos da maternidade, e que a mãe deve ter esse direito pelos infortúnios que a gestação pode lhe trazer. É de um outro filósofo de Princeton, Peter Singer, que separa ser humano de pessoa humana. Pessoa humana é aquela que tem consciência de que é um ser humano. E ser humano é um feto ou qualquer pessoa, um deficiente mental, por exemplo, que não tenha consciência do que é ser humano. Destes é legítimo tirar-se a vida, já tendo nascido. E é um filósofo de grande repercussão em alguns lugares. Só para mostrar como o assunto é bastante complexo e é uma pressão, de certo modo, de alguns grupos, no caso do Brasil, para mudança na legislação. Então eu quero, nos 10 minutos que me restam, apresentar algumas frases a este respeito. Primeira, os costumes mudam com o tempo, mas nem todo costume é legítimo. Um dos argumentos a favor, portanto, da liberação ou da descriminalização do aborto é o número de abortos clandestinos. De fato, no mundo são realizados 46 milhões de abortos por ano. Morrem 70 mil mulheres em decorrência de abortos feitos de modo inseguro. No Brasil, ocorrem 1 milhão de abortos por ano, morrendo 180 mulheres. Se então o costume é este, se o aborto já existe, se ele é real, então o melhor caminho é liberá-lo, é torná-lo não mais um crime. Esse é o tipo de argumento muito fácil. Se todo mundo bebe, vamos liberar a bebida. Eu recentemente ouvi um argumento solidíssimo vindo de setores da ONU de que a droga deve ser legalizada. Não tem jeito mesmo, não legaliza e organiza melhor, porque não funcionou outro sistema. Então é mais prático adotar-se a prática humana, mesmo inaceitável, como se sendo aceitável. Eu pergunto, se a pedofilia se tornar uma prática cada vez mais comum, deve deixar de ser um crime? O mesmo se aplica ao próprio estupro. Primeiro ponto é esse, então. O fato de todo mundo fazer, o fato de ser um costume espalhado, não quer dizer que seja uma coisa boa. Nem todo costume é legítimo. Nós temos que sempre decidir, a partir do livre exame da Bíblia. Lutero tem uma frase que se aplica claramente a qualquer situação: eu só mudarei de opinião se eu for convencido pelas Escrituras. Acho que temos que nos firmar nesta posição. Segundo, embora a Bíblia não seja explícita quanto ao aborto, a Bíblia é clara sobre a vida sexual e diz que devemos fugir da fornicação, do sexo fora do casamento. Claramente a afirmativa é que nós devemos nos abster da imoralidade sexual. Esse é o termo que a Bíblia emprega, porneia, que é usado no Novo Testamento. Aprendemos também na Bíblia que devemos amar, apreciar e cuidar dos nossos bebês desde o ventre. A vida começa ali, é ali que Deus nos conhece.
Um poeta bíblico cantou: desde o ventre materno dependo de ti, Senhor. Tu me sustentaste desde as entranhas de minha mãe. Eu sempre te louvarei.